Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o professor Roberto Sigoli, fisiologista de exercício e dono de academia. O assunto de hoje será sobre dicas para potencializar qualquer tipo de treinamento. Antes de mais nada, assine o canal, se inscreva, dê seu like. E este vídeo é a parte 2. A primeira parte já foi desenvolvida, já está no canal, e depois que você assistir esse vídeo, aí sim, corre lá e assista a primeira parte. Elas são complementares, mas fica aqui até o final, porque nós iremos falar muito sobre alimentação agora. Bora lá para mais conhecimento? Pessoal, alimentação, como bem dito e já revisto e muito falado, é 60, 70 até 80% do resultado para quem está treinando e objetivando um progresso, uma evolução na sua parte estética, no seu condicionamento físico e principalmente na saúde. A alimentação, ela é imprescindível e não pode ser negligenciada e nem tampouco deixada de lado. A alimentação saudável é para a vida inteira. A gente tem que criar esse hábito e permanecer nele. Isso é uma reeducação alimentar. Uma vez que você aprende quais são os alimentos saudáveis e começa a se afastar cada vez mais do que um lixo tóxico ao nosso organismo, determinados alimentos, eles são verdadeiros venenos, devem ser evitados a qualquer custo, o tempo todo. Então, a partir do momento que você enxerga aquele alimento, você se alimenta dele, e aquela comida que é um lixo tóxico, você se afasta dela. Você tem que quebrar essa dependência por aquela comida, pelo sabor, pelo paladar. Você tem que enxergar o alimento como um nutriente, correto? E não pode comer só pelo simples prazer do sabor que aquela comida tem. Então, quando nós nos alimentamos de uma forma saudável, flui tudo. Você tem menos peso na consciência, você tem uma digestão melhor, você tem uma disposição maior, você acaba tendo um resultado melhor, não só para treinar, para as coisas do dia a dia, para trabalhar, para namorar, para estudar. Você tem mais disposição, você come menos com mais qualidade, você fica menos dependente do vício que o alimento te traz, principalmente alimentos açucarados. Todos os doces ou embutidos que tem muito doce, açúcar, sacarose dentro daquele alimento, ele vai mexer com os nossos neurotransmissores e vai criar um vício por aquele tipo de comida. E a gente tem que começar a se desvencilhar disso aí definitivamente. Gradualmente, mas definitivamente. Então, essa substituição basicamente é comer mais fruta, verduras, legumes, proteínas, todas elas, gordura de uma melhor qualidade, gordura do abacate, das avelãs, das castanhas, do azeite, do óleo de coco, entendeu? Então, o que acontece? Nós já sabemos bem o básico de ter o mínimo de uma boa alimentação saudável, mas se você quer se aprofundar no assunto e ver a tabela nutricional de cada alimento, o que tem de proteína, o que tem de carboidrato, o que tem de lipídio, quais são as vitaminas que aquele alimento contém, quais são as calorias que aquele alimento contém por 100 gramas, proteína também, sais minerais, eu já vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo a indicação de 4 livros.
2 sobre treino e 2 sobre alimentação. Ali você vai ter um pool completo sobre tabela nutricional, no qual você vai estar fazendo o seu cardápio. É o mínimo que você pode estar adquirindo e fazendo para você melhorar, ter um primeiro passo dentro da sua alimentação cotidiana. Porque o que acontece? De repente você vai ver ali um universo de frutas, verduras, legumes, e algumas coisas você gosta, outras coisas você já não gosta. Mas o importante é você fazer esse equilíbrio, ok? Dentro do seu ideal, dentro da sua condição, não só financeira, mas principalmente de palatabilidade também. De repente você odeia um determinado alimento que todo mundo fala que é bom, por exemplo, batata doce. Então, batata doce ela é muito boa, o ovo é ótimo, excelente, banana também é muito bom, mas se você não gosta da batata doce, e aí? Vai ter que substituir ela por algo semelhante, algo natural e saudável também. Então, você acessando o link da descrição, vai ter 4 livros lá, 2 sobre nutrição. Adquire esse conhecimento, invista em você, estude mais. E se você tiver muita dificuldade em montar essa tabela nutricional, parta para uma busca com um profissional especializado, contrate um nutricionista mesmo, para que aí sim ele faça para você uma tabela personalizada. Mas o básico eu quero te ajudar, o básico eu vou te passar aqui, para que você comece a ter curiosidade e correr atrás desse conhecimento. Tem um vasto conhecimento na internet e é tudo uma questão de conhecer o alimento saudável, ver aquilo que você gosta, descobrir a quantidade certa e aí sim você começar a mudar a sua forma de se alimentar. Correto? Bom, o próximo passo é aumente a ingesta de proteína. Então, a ingesta de proteína, para quem faz atividade física, musculação principalmente, ela é fundamental. Então, olha só, o aluno novo, o aluno iniciante, o aluno que já é leigo, ele acha que ele precisa comer proteína para que ele consiga construir massa muscular, que é verdade, mas não é só isso. A proteína, ela é matéria-prima construtora de todas as células do nosso organismo, de todos os tecidos. Tem proteína desde o cabelo, da unha, da pele, no músculo, nos tendões, nos ossos, nos órgãos, no sistema imunológico, no sistema endócrino, enfim, a proteína ela está presente no organismo inteiro, no cérebro, no tecido sanguíneo. Então é fundamental aumentar a ingesta de proteína de uma forma equilibrada, sem exageros. Então vamos lá. A Organização Mundial da Saúde indica que, no mínimo, uma pessoa saudável deva consumir 0,8 gramas de proteína por quilo corpóreo. 0,8 gramas para cada quilo que você tiver, peso de balança. E o ideal seria, esse é o mínimo, o ideal seria 1,6 gramas de proteína por quilo corpóreo, ou seja, o dobro, esse seria o ideal, 1,6 gramas. Mas para quem pratica musculação, para quem faz uma atividade intensa e para quem quer um anabolismo muscular, quer aumentar o volume muscular, até 2,0, ou seja, 2 gramas de proteína por quilo corpóreo está muito bem recomendado. Não tem nenhum excesso, nenhum exagero aí. Você está bem alimentado em macronutriente proteína, mas só a proteína também não é o suficiente para que você consiga um anabolismo muscular satisfatório. Então, próximo passo, aumente o seu superávit calórico. Você precisa aumentar a quantidade de calorias, correto? Para que você consiga ter um bom anabolismo. Então, o superávit de proteína, 2 gramas por quilo corpóreo, e o carbo também. Mas quanto de carbo?
10% a mais do que você gasta diariamente já é o suficiente para você conseguir um bom anabolismo, um bom começo de anabolismo e de forma equilibrada. Então vamos lá, se o aluno ele consome 3.000 calorias e ele gasta 3.000 calorias com o seu metabolismo basal, com todas as atividades que ele faz do dia e o treino junto, ele consumiu 3.000 calorias e gastou 3.000 calorias e consumiu em forma de alimento. Acontece que o equilíbrio está 0 a 0. Se ele comer 3.300 calorias, essas 300 calorias a mais, 10% diariamente, já é o suficiente para ele começar a ter um bom anabolismo, um bom crescimento muscular de forma sustentável e saudável. Então, para a pessoa que quer perder gordura, o inverso também é verdadeiro. Então, 3.000 calorias essa pessoa consome em atividade física mais o seu metabolismo basal. 10% a menos são 300 calorias a menos. Então ela vai consumir 2.700 calorias e gastar 3.000 calorias. Então ela está em déficit calórico. Então ela está num processo de emagrecimento saudável e constante. 300 calorias a menos em déficit todos os dias. O que acontece? Não é necessário 50% de calorias a mais para que você tenha um anabolismo muito expressivo e você vai começar a engordar. Se você começar a comer 50 calorias a mais, você vai conseguir ter um bom anabolismo, mas não é só músculo, a gordura vem junto, o seu pico de glicemia vai ser muito alto, o pico de insulina também. A insulina é um excelente hormônio anabólico, mas ela anaboliza tudo, principalmente gordura também. Então, o que acontece? Você não pode ter essa cadência de pico de glicemia muito alto, 300 calorias pós-treino, principalmente uma boa refeição pós-treino, já é o suficiente para você ter, naquele momento propício, um anabolismo satisfatório. E para quem está num processo de emagrecimento, 300 calorias a menos, principalmente quando ela for dormir. Se ela tira uma refeição de 300 calorias no final da noite, no início da noite e no final da tarde, e aí essas 300 calorias de déficit é o que vai estar sim beneficiando e muito no processo de emagrecimento. Então são pequenas dicas que, feito elas todos os dias, permanentemente, vai gerar um excelente resultado ao longo do tempo. Então, 300 calorias para mais já promove um bom anabolismo constante e 300 calorias a menos também vai gerar um bom emagrecimento. Agora tem gente que já é muito radical, não, eu vou cortar pela metade a ingesta calórica. No começo ela até aguenta um pouco, mas ela não consegue perdurar por muito tempo, ela não vai ter uma boa qualidade de treino, depois ela não vai ter uma boa qualidade de vida, ela não vai sustentar aquela dieta muito restritiva e depois ela para com tudo e aí volta a estaca zero e aí começa a engordar tudo de novo. Então tira pelo menos 300 calorias ou 10%, eu hipotetizei aqui, 3.000 calorias gastas, 3.000 calorias ingeridas, então está no equilíbrio. 10% a menos, 2.700 calorias. É uma conta muito simples, estou hipotetizando aqui, para que as pessoas consigam entender que não precisa fazer estratégias muito mirabolantes para que se tenha um bom resultado saudável, confortável e sustentável. Essa é a ideia desse vídeo aqui, tentar esclarecer de uma forma bem simples para o aluno iniciante que é possível sim emagrecer com saúde e é possível sim ganhar massa muscular com saúde sem engordar. Bom, encontre a combinação correta dos macronutrientes. Então, o que acontece? Esse é o ponto no qual o assunto começa a ficar bem mais específico. Cada alimento tem a sua propriedade. Uns são ricos em
em carboidrato, outros são ricos em proteína, outros são ricos em gordura. Então, para que você não se perca na questão, o interessante é você já pegar uma tabela nutricional e dali aqueles alimentos que já estão no seu cardápio. Então facilite o processo, facilite o seu dia a dia. Se você pegar uma tabela pronta e você olhar, tem atum, mas eu não gosto de atum, tem salmão, salmão é muito caro. E aí você tem patinho, mas patinho eu não gosto de comida, esse tipo de carne. Entendeu? Você tem que olhar ali o que você gosta e o que você já está comendo. Pô, isso aqui eu gosto, ovo eu gosto, então a minha proteína eu posso aumentar na dosagem do ovo, aumentar a quantidade de ovos que eu vou comer ao longo do dia para atingir essas 2 gramas de proteína. De repente você tem intolerância à lactose e não bebe leite. Então o leite é rico em proteína, também é rico em gordura, mas se você não bebe leite, sabe, você vai pegar uma tabela e vai ver qual é a sua realidade, qual é os alimentos do seu dia a dia. E dali você vai ver que tem alimentos que não são muito saudáveis e aqueles alimentos hipercalóricos, não muito saudáveis, você vai excluindo eles. E outros alimentos que são ricos em vitamina, ricos em sais minerais, tem frutas que tem muitas vitaminas, vale a pena investir nelas. Tem outras frutas que já não é tão interessante, eu nem vou entrar na especificidade de cada uma delas, porque senão esse vídeo aqui vai levar muito tempo. Mas a dica é, ache uma tabela nutricional, selecione os alimentos que você mais gosta, selecione aqueles alimentos que estão no seu dia a dia, comece a enxergar o alimento como um nutriente, ou se ele não tiver todos os nutrientes, você está perdendo tempo em comer aquilo ali pode ser lanche, pizza, fritura, salgadinho. Vai eliminando isso aí, você vai ver que não tem nenhum nutriente ali, aquilo ali não te agrega em nada, vai te atrapalhar e muito no seu processo de saúde e de resultado. Coloca isso na sua consciência e incorpora isso no seu dia a dia. Então vamos facilitar o processo. Começa com as comidas que você mais gosta. Enxerga elas e veja qual é a classificação delas. Saudável, muito saudável ou nada saudável. E aí sim, o que for saudável e você gosta, aumente na quantidade. Até achar um equilíbrio sustentável. Equilíbrio sustentável. Não adianta você fazer uma dieta de outra pessoa que você não gosta daquele tipo de alimento. Você não vai perdurar naquela dieta. Então ache a sua dieta, o seu equilíbrio, correto? Bom, tenha uma boa refeição pós-treino. Isso aqui é importantíssimo porque, olha só, as 2 principais refeições são aquelas que ocorrem antes do treino e imediatamente pós-treino. O que acontece? O que você come antes do treino pode te ajudar, pode te beneficiar e muito durante o treino. Mas se você exagerar no alimento ali, ele vai talvez te atrapalhe na execução do movimento. E para aquela pessoa que também está querendo emagrecer e ela já vai na academia em jejum e quer fazer todo o exercício que está na sua planilha de treino, ela vai passar mal, ela não vai aguentar fazer aquela sequência de treino. Então, a alimentação pré-treino é o suficiente para que você execute todo aquele programa de treino específico pro dia. E isso você vai estar acertando dia após dia. Ó, eu exagerei, aqui eu exagerei para menos, exagerei para mais. E aí você vai estar moldando a alimentação para que você tenha um treino de excelência. Pós-treino, aí sim, é a principal refeição do dia. Por quê? Porque no nosso organismo libera uma janela de oportunidades. O nosso organismo ele vai liberar muitos hormônios, muitas enzimas que
vão facilitar o processo de digestão, ele vai facilitar o encaminhamento desses nutrientes para as células que estão necessitando desse nutriente, é o músculo, são os hormônios. Toda essa fisiologia cria um ambiente propício para que a pessoa receba o alimento de boa qualidade e faça bom uso no organismo como um todo. Então toda aquela proteína, todo aquele carbo e vitaminas, sais minerais do alimento, ele deve sim ser bem elaborado, bem criterioso, para que você tenha uma ótima recuperação pós-treino. As outras refeições diárias, elas são complementares, mas a refeição pós-treino deve ser levada muito a sério. E a dica, o ideal é que você coma esse alimento no máximo 1h30 pós-treino e no mínimo meia hora pós-treino. Então você terminou o treino, tomou o seu whey com um BCAA ou uma glutamina, tá ótimo. Aí você chega na sua casa, aí você tem uma refeição de qualidade, com boa quantidade. O que acontece aí? Nesse período de meia hora a 1h30, o que você come é muito bem aproveitado, muito bem aproveitado. Mesmo que você cometa alguns excessos, alguns exageros, o organismo como um todo vai dar conta daquilo e vai aproveitar todos aqueles nutrientes por conta do treino. O treino exige do organismo que ele realmente tenha uma compensação pelo alimento de todo o gasto calórico que você executou, e aí sim você vai ter um anabolismo de qualidade. Então a dica é excelente refeição pós-treino e ótima refeição antes do treino. As outras refeições são complementares, você vai estar complementando o seu dia. Se o seu objetivo é hipertrofia, qualidade na quantidade certa. Se o seu objetivo é definição e emagrecimento, qualidade na quantidade certa, mas sempre menos do que você está acostumado, sempre em déficit. Você vai ter que fazer o seu organismo ir buscar do seu tecido adiposo, subcutâneo ou intravisceral, aquela gordura estocada, para ele metabolizar aquela gordura e transformar ela em energia, para que você mantenha o seu metabolismo basal constante. Então você vai estar no processo de emagrecimento. Então, corre lá, acessa o link, veja os livros, ou entre em outros sites, outros canais, sites mesmo de nutricionista, e adquira uma tabela. Veja uma tabela e comece por ali, porque o assunto ele é vasto e ele é importantíssimo. 60 até 80% de resultado está em cima da alimentação. 60, 70, 80, depende da situação que você se encontra, mas é muito relevante, ele é muito expressivo. Então você pode estudar muito sobre treino, você pode ficar muito tempo na academia, você pode ficar várias horas treinando, você vai exagerar no treino, mas se você pecar na alimentação, tá complicado. Tanto para mais ou para menos, ou comer tudo errado, também complicado. Espero que a dica tenha sido válida, espero que eu tenha aguçado a sua curiosidade, espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Compartilhe esse conteúdo, sempre vai ajudar alguém, e se inscreva no canal. Até mais e um forte abraço.